Rei Naruto há uma enorme diversidade de jutsus durante toda a obra, sendo essas técnicas elementais, físicas, ilusórias e muito mais. Mas é claro que conforme a obra foi andando, Kishimoto foi meio que perdendo a mão, escalonando alguns poderes e deixando outros de lado, tanto que ao fim de Shippuden, eles não eram tão amedrontadores como antes. Então vem comigo que no vídeo de hoje você verá 7 jutsus que foram nerfados em Naruto. Mas antes disso, não vai esquecendo de dar o like no vídeo e se inscrever no canal, fechou? Se não, você vai ficar aqui nem meu mano Huskyzeira e vai correr o risco de demissão. Tamo junto, mano. Salve aí. eu vou começar com o Jutsu Extra, pois ele nunca foi uma habilidade que foi nerfada com o tempo e muito pelo contrário. Desde que a obra foi criada, essa técnica só serviu para gastar chakra e tempo de ilustração, porque esse fogo é mais ilusório que a sua namorada. E eu sei que você já sabe que estou me referindo ao Jutsu clássico dos Uchiha, estilo fogo, Jutsu Bola de Fogo. A Bola de Fogo é uma das técnicas de fogo mais comum no mundo ninja de Naruto, mas ao longo da série foi sendo ofuscada por Jutsu mais complexos e evoluídos. Ela é uma técnica bem direta de se explicar, já que se consiste em liberar uma gigantesca bola de fogo a partir da boca do usuário, com uma potência e alcance que podem devastar até a gorda da sua tia. Quando o clã Uchiha foi introduzido, o Katon Gokakyu no Jutsu logo se tornou um dos jutsus mais reconhecíveis de seus membros. Itachi e Sasuke, em particular, mostraram o uso excepcional dessa técnica, com Sasuke em sua juventude sendo capaz de realizá-la com uma habilidade surpreendente para sua idade. Mas claro que seu irmão era muito melhor nesse quesito, sendo que foi ele que ensinou a técnica para o seu próprio pai. Esse jutsu nunca foi executado como ele deveria ser, uma rajada enorme de fogo que consegue queimar seu alvo, pois nunca vemos nenhum personagem sequer sendo atingido por essa técnica. Na verdade, eu acredito que todas as técnicas de fogo em Naruto não passam de meros genjutsus, porque se não for, a gente precisa colocar imunidade a fogo no arsenal de técnicas em Naruto. Ou ele deve ser que nem o Superman, que tem uma espécie de aura protetora ao redor dele. O time 7 nem podia contar com o Sasuke para acender uma mera fogueira, já que suas técnicas de fogo não serviam para nada. Agora, começando a lista das técnicas nerfadas, vamos uma para que teve uma aparição épica e depois se tornou apenas mais um jutsu na obra, e estou me referindo ao Kirin. No vasto universo de Naruto, poucas técnicas causaram tanto impacto visual e conceitual quanto o Kirin, jutsu do estilo relâmpago criado por Sasuke Uchiha. Ele apareceu de forma épica durante a sua luta contra seu irmão Itachi, com uma força e velocidade que superavam praticamente qualquer jutsu mostrado até então. No entanto, mesmo com esse impacto inicial, o Kirin acabou sendo uma daquelas técnicas que Kishimoto simplesmente largou de mão. O Kirin é um jutsu do elemento Raiton que utiliza relâmpagos naturais invocados a partir de nuvens carregadas, tanto de forma natural quanto de forma artificial, como vimos na luta entre os irmãos Uchiha, pois o céu estava mais limpo que bundinha de bebê, e Sasuke usa um jutsu de fogo para aquecer a atmosfera e estimular a formação de nuvens em tempestade. Quando tudo está pronto, ele manipula o relâmpago natural e o lança sobre o inimigo com todo o seu poder. Visualmente, o Kirin assume a forma de um dragão mitológico, uma referência ao Kirin, criatura lendária da cultura asiática. A técnica é quase que instantânea, praticamente impossível de evitar ou defender, a não ser por jutsus absurdamente poderosos como o Susanoo ou de Itachi, que foi quem resistiu ao ataque. Quando Sasuke usou o Kirin contra Itachi, a cena foi realmente eletrizante. Era a primeira vez que o público via um jutsu elemental sendo combinado de forma tão estratégica e devastadora. Diferente de outras técnicas que consomem grandes quantidades de chakra, o Kirin é eficiente, pois aproveita a energia da natureza em vez de depender apenas do chakra do usuário. Isso me lembra até o Rasengan Uzuhiko, mas tudo bem. Se quiser ver mais sobre esse poderoso jutsu de Boruto, eu vou deixar o vídeo passando aí na tela, beleza? Apesar de tudo isso, o Kirin foi usado muito pouco na obra. Claro que por sua dificuldade de ser executado, já que o clima precisa estar favorável para o uso da técnica, mas mesmo quando Sasuke utilizava, ele não tinha um impacto esperado. O Kirin tinha tudo para ser uma arma assinatura de Sasuke, como o Rasen Shuriken é para Naruto. Ele poderia ter criado algumas variações do Kirin, como uma versão combinada com a Amaterasu, sendo um Kirin negro, ou até invocar mais de um relâmpago simultâneo, como é no seu Ultimate presente no jogo Storm Connections. E para piorar, esse Ultimate do Sasuke é um dos mais lindos de toda a franquia, simplesmente a união destrutiva de Shibaku Tensei e 2 Kirins. É uma ideia de gênio. Pena que o Sasuke não tem essa genialidade toda na obra original. Agora vamos para o Amaterasu. No universo de Naruto, poucas técnicas causaram tanto temor imediato quanto o Amaterasu, ou o fogo negro que não se apaga. A apresentação como uma das habilidades mais poderosas do temido Itachi Uchiha, o Amaterasu tinha tudo para se tornar um dos jutsus mais letais do anime, mas com o passar do tempo, ele perdeu grande parte do seu impacto, tanto visual quanto principalmente narrativo. O Amaterasu é uma técnica ocular
exclusiva no Mangekyo Sharingan, inicialmente usada por Itachi Uchiha e depois por Sasuke. Ao fixar o olhar em um alvo, o usuário gera chamas negras que queimam qualquer coisa, até mesmo o fogo comum, e só param quando o alvo é completamente destruído. Essas chamas podem queimar por 7 dias e 7 noites, segundo a lenda, e não podem ser apagadas por métodos convencionais como água ou vento, mas podem ser seladas como vimos Jiraiya fazer, ou serem absorvidas pelo karma como Jigen executou. Quando Itachi usa o Amaterasu pela primeira vez, ele queima a barreira de chamas do estômago do sapo gigante de Jiraiya, algo que ninguém tinha conseguido antes. Pouco tempo depois, quando Sasuke herda o Mangekyo Sharingan e começa a usar o Amaterasu, ele rapidamente aprende a moldar as chamas com seu próprio olho esquerdo, habilidade essa chamada de Kagutsushi, criando armas flamejantes e aumentando o controle das chamas negras. Nesse ponto, parecia que o Amaterasu seria uma arma definitiva, mas não foi bem assim que aconteceu. Com o tempo, o Amaterasu foi sendo cada vez mais anulado, esquivado ou simplesmente ignorado pelos adversários. Em sua luta contra o Raikage A, Sasuke utilizou da técnica, mas ele conseguiu sentir o fluxo do chakra sendo enviado para o lugar que estava e por conta de sua grande velocidade, conseguiu desviar. Mesma coisa com Gaara se defendendo com sua areia e Naruto com seu manto da raposa, algo que realmente não fazia muito sentido, pois as chamas negras que simplesmente apareciam no alvo. Mas então Kishimoto bolou uma ideia para que os adversários conseguissem burlar a letalidade instantânea da técnica, mas eu gostaria que Sasuke pudesse usar melhor na manipulação das chamas com o Kagutsushi, envolvendo todo o seu Susanoo e até mesmo seu corpo com a Amaterasu, retomando a importância da técnica ao invés de reduzi-la a um simples fogo. Byakugan. Tá, agora talvez eu vá me exaltar um pouco, porque eu acho ridículo que o doujutsu do clã Hyuga teve na obra. Quando Naruto começou, o universo ninja era apresentado com 3 grandes doujutsus principais: Sharingan, Rinnegan e Byakugan. Dentre eles, o Byakugan foi o primeiro a ser verdadeiramente explicado com profundidade, mostrando seu poder, versatilidade e tradição. No entanto, com o passar das sagas, essa técnica ocular perdeu espaço e foi totalmente oprimida pela superioridade do Sharingan Uchiha. O Byakugan é um doujutsu hereditário do clã Hyuga. Quando ativado, ele concede ao usuário visão de 360 graus, com o único ponto cego sendo atrás da nuca, visão telescópica, podendo ver a longas distâncias, capaz de enxergar através de objetos, fumaça e neblina, detecção de chakra e tenketsu, ou seja, os 364 pontos de chakra do corpo humano. E por conta dessa habilidade, os Hyugas desenvolveram um estilo único de combate, sendo esse o Juken, ou punho suave, estilo de taijutsu que ataca diretamente o sistema de chakra do oponente. No início da série, isso fazia dos Hyugas uma das famílias mais temidas e respeitadas de Konoha. O Byakugan foi apresentado com grande destaque no exame Chunin, especialmente através de Neji Hyuga, que foi considerado o gênio do clã, apesar de pertencer à casa secundária. Com suas habilidades de taijutsu de alta precisão, ele parecia ser um rival direto de Naruto e um dos shinobis mais promissores da vila. O clã Hyuga era considerado o mais importante de Konoha. Sua técnica secreta era tão valiosa que outros países tentaram roubá-la, como vemos essa técnica em posse do traidor da Vila da Chuva, Ao. Apesar de todo esse potencial, o Byakugan foi progressivamente apagado da história. A partir do arco do resgate ao Sasuke, Neji, que era o grande representante do clã, acabou perdendo espaço na série como mais de 90% do elenco. Depois de Naruto clássico, a série se concentra quase que exclusivamente em Sharingan e suas evoluções, como o Mangekyo Sharingan e o Mangekyo Eterno, Rinnegan e Naruto com seu poder de Jinchuriki. Mas é claro que nós não podemos esquecer dos vilões com poderes cada vez mais cósmicos e divinos. Enquanto isso, os Hyugas ficaram para trás. O que era um doujutsu de elite virou quase um recurso secundário, útil apenas para rastrear inimigos ou servir de suporte. Mas e o Byakugan em Boruto? Em Boruto, o Byakugan retorna com certo destaque por meio de Himawari e dos Otsutsuki, já que esse doujutsu é originalmente ligado a Kaguya Otsutsuki. Porém, novamente, Himawari ainda é muito jovem e pouco desenvolvida. Boruto possui o Jogan, que teoricamente tem relação com o Byakugan, mas o anime nunca explica isso direito. Enquanto os Otsutsukis usam o Byakugan, mas como um extra. Seu foco são técnicas dimensionais e o Karma, ou seja, o Byakugan voltou com os seres sobrenaturais, mas ainda não voltou com a importância que tinha como uma grande ferramenta ninja, sendo mais descartado que figurante na Guerra Ninja. Invocações. As invocações, ou os Kuchiyose no Jutsu, sempre foram um dos elementos mais icônicos e criativos do universo de Naruto. Desde o clássico, invocar animais gigantes, sendo esses sapos falantes ou cobras monstruosas, dava aos personagens uma aura de poder imensurável. Mas com o avanço da série, as invocações acabaram sofrendo o mesmo destino de outras mecânicas, foram deixadas de lado ou tornaram-se irrelevantes, diante da escalada de poder absurda com o passar
determinados capítulos. Desde os primeiros episódios de Naruto, o Kuchiyose no Jutsu foi apresentado como um dos jutsus mais impressionantes e simbólicos do mundo ninja. Afinal, o que poderia ser mais épico do que um ninja invocar um animal gigante em meio a uma luta de vida ou morte? Mas com o passar do tempo, essa técnica acabou se tornando raramente utilizada ou simplesmente irrelevante em combates de alto nível. Kuchiyose no Jutsu é uma técnica que permite ao usuário invocar criaturas com os quais firmou um contrato de sangue. Essas criaturas podem ser usadas em combate direto, espionagem, rastreamento e por aí vai. Cada usuário se conecta com um tipo específico de invocação, o que fortalece a identidade e o estilo de combate de cada ninja. Durante o Naruto clássico e boa parte do Shippuden, as invocações tinham grande peso em combate. Era um diferencial entre genins e ninjas mais experientes. Ver um personagem invocar algo gigantesco simbolizava que ele dominava um poder de outro patamar. E vai dizer que não foi incrível o treinamento de Naruto para invocar o Gamabanta, ele em cima da cabeça do sapo, conseguindo adquirir o respeito do sapo-chefe e utilizando dele na sua luta contra Shukaku e Gaara, foi algo mais sensacional do que você pensa. Com o avanço da história, principalmente após a introdução de poderes como o Mangekyo Sharingan e o Rinnegan, as invocações começaram a parecer insignificantes. Quando oponentes começam a manipular o tempo, espaço e realidades alternativas, invocar uma cobra ou um sapo não impressiona mais. Criaturas gigantescas eram fortes, até que começaram a enfrentar inimigos que destroem uma vila com um simples jutsu. Depois da primeira aparição, muitos usuários usavam as invocações da mesma forma, sem novas habilidades, combinações ou sequer evoluções. Seria muito interessante ver essas técnicas combinadas entre as criaturas e os invocadores, como se ambos estivessem complementando um ao outro em combate, como vimos Jiraiya fazer com Gamabanta no combate entre os 3 Sannin lendários. E quanto às invocações em Boruto, o anime de Boruto tenta trazer de volta a ideia das invocações, mas com resultados bem inexpressivos. Boruto invoca Garaga, uma nova cobra gigante, mas que foi um contrato apenas momentâneo. Sumire invoca Onue, uma criatura poderosa com potencial que nunca é explorado. No geral, as invocações ainda não têm grande impacto nas lutas principais. Falta personalidade, história e relevância para essas novas criaturas, como havia com Gamabanta, Manda e Katsuyu no início da saga. Genjutsu, a arte ninja da ilusão que não serve pra nada. No universo de Naruto existem 3 principais categorias de jutsu: ninjutsu, taijutsu e genjutsu. Dentre essas, o genjutsu, a arte de manipular os sentidos e a mente, é a mais misteriosa, perigosa e, ironicamente, a menos explorada e mais mal aproveitada da série. Enquanto ninjutsus podem viajar entre dimensões, o taijutsu pode explodir montanhas com um soco, os genjutsus deveriam dominar o campo da estratégia e controle mental no campo de batalha, e mesmo assim foram completamente ignorados ou reduzidos a momentos pontuais. Genjutsu são técnicas que afetam diretamente o sistema nervoso e os sentidos do inimigo, se tratando a grosso modo na capacidade de criar ilusões que podem derreter o cérebro de quem foi atingido. Exagerei um pouco, mas algumas podem realmente fazer isso. Tipo o Genjutsu para você se inscrever no canal agora, senão o Itachi aparecerá em seus sonhos e vai pegar essa espada e vai enfiar no seu... Em teoria, um ninja hábil em Genjutsu pode derrotar o inimigo sem sequer tocá-lo. E adivinha qual era o clã que possuía maestria nesse uso de técnica? Pois é, novamente os Uchihas, tendo Sasuke e principalmente Itachi como ótimos usuários de Genjutsu na série. Claro que um combate de ilusão não seria tão vistoso ao público e as batalhas poderiam ser bem chatas, mas quase não tivemos destaques nesse poder. Kurenai era uma kunoichi de elite de Konoha que era mestra em Genjutsu, mas não passava de uma piada para o público. A melhor usuária que tivemos unicamente de Genjutsu foi Tayuya com sua especialidade de ilusões sonoras e monstros absurdos. Rasen Shuriken. O Rasen Shuriken é sem dúvidas uma das técnicas mais absurdas e memoráveis da franquia de Naruto, pois vimos o intenso treinamento que nosso querido protagonista teve que passar para desenvolver um poderoso jutsu de sua própria autoria. Durante um bom tempo, o Rasen Shuriken foi o ápice do talento e criatividade de Naruto como ninja, sendo uma das poucas técnicas originais criadas por ele, sem depender da Kyuubi ou de herança sanguínea. Mas com o avanço da série, especialmente no final do Shippuden e em Boruto, essa técnica foi perdendo espaço e relevância. O Rasen Shuriken nasceu do treinamento que Naruto fez sob a orientação de Kakashi Yamato, onde ele precisava dominar a natureza do seu chakra, o vento, e fundi-lo ao Rasengan, algo que nem o quarto Hokage Minato conseguiu realizar. No resultado, uma técnica que tem a forma de uma gigantesca shuriken giratória feita de chakra, que ataca o inimigo com milhões de lâminas microscópicas que cortam as células e o sistema de chakra do alvo. É praticamente impossível de defender ou se regenerar, uma verdadeira arma anti-ninja. Quando Naruto usou o Rasen Shuriken pela primeira vez contra Kakuzu, o resultado foi brutal. Ele destruiu completamente o inimigo de dentro para fora. Kakashi e Tsunade ficaram chocados com o nível da técnica, tanto que a própria Tsunade a proibiu, já que ela causava danos ao braço de Naruto por ele não conseguir lançá-lo na época. Isso era o que tornava o Rasen Shuriken especial. Era poderoso, mas perigoso até mesmo para o próprio usuário, o que adicionava tensão e consequência ao seu usuário. Com o modo sábio, Naruto finalmente aprendeu a lançar Rasen Shuriken como uma arma de longo
longo alcance. Isso resolveu o maior problema da técnica, o risco da autolesão, e a transformou em um ataque ainda mais mortal. Além disso, o Rasen Shuriken ganhou variações: Rasen Shuriken duplicado, Mini Rasen Shuriken, uso em sequência com seus clones e por aí vai. A técnica se tornou uma verdadeira assinatura de Naruto, se tornando o símbolo de que ele tinha superado seu mestre Jiraiya e estava pronto para enfrentar os ninjas mais perigosos da Akatsuki. Essas formas eram espetaculares visualmente, mas ao mesmo tempo começaram a tirar a essência original da técnica, que seria sua criatividade e principalmente a precisão. O Rasen Shuriken deixou de ser uma técnica estratégica e virou um mega projétil explosivo, muitas vezes inextinguível de outras explosões cósmicas do fim da série. Não tem mais custo ou consequência. Após o treinamento no Monte Myoboku, Naruto consegue lançar a técnica como realmente uma Shuriken, e por conta disso, o brilho desse poder sumiu completamente. Era para sempre que Naruto utilizar do Rasen Shuriken fosse para ser um golpe extremamente preciso e devastador, mantendo êxtase no público ao ver aquelas lâminas de vento serem formadas. E antes que você diga que isso é impossível, é só se lembrar de Dragon Ball, onde fomos apresentados há mais de 20 anos atrás uma simples técnica criada por Mestre Kami chamada Kamehameha. A maioria das vezes que Goku utiliza desse poder é em um momento chave e de extrema importância, que quando todos os telespectadores veem ele colocando seus braços para trás, começam a gritar junto com ele. O exemplo mais definitivo que esse é em sua luta contra a fusão Kefla no Torneio do Poder, onde Kakaroto faz incríveis acrobacias para desviar da poderosa rajada lançada por sua adversária e lança um dos mais poderosos e épicos Kamehameha. Fuinjutsu. Dentro do vasto universo ninja de Naruto, Fuinjutsu, ou Jutsus de Selamentos, é uma das artes mais complexas, versáteis e perigosas que existem. Não se trata de um estilo para ofensivas rápidas, nem algo que impressiona visualmente como Rasen Shuriken ou um Susanoo, mas sim de uma ferramenta ancestral de controle absoluto sobre o chakra, mas sim de uma ferramenta extremamente precisa e poderosa que pode mudar o jogo. Apesar de seu poder potencialmente ilimitado, o Fuinjutsu foi gradualmente deixado de lado pela narrativa, e isso é um grande desperdício, visto que um dos maiores clãs do passado foi simplesmente destruído e parece que todos os jutsus de selamento foram de base com eles. Os Fuinjutsu são técnicas de selamento que têm como principal função conter, controlar ou restringir algo, como chakra, invocação, movimentações, objetos, emoções e até entidades inteiras. É uma das artes ninjas mais difíceis de dominar, exigindo conhecimento teórico, precisão e muita preparação. Pela sua complexidade de execução, seus usuários precisam ser bem estratégicos em seus movimentos para que tudo saia como planejado. Essa forma de poder deveria ser introduzida como o ápice de um ninja, pois há uma enorme variedade de técnicas de selamento que poderiam ser utilizadas em situações extremas. Mas e aí, qual jutsu você acha que sofreu o maior nerf da história do mundo de Naruto? Acha que eu esqueci de mais algum jutsu? Deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso eu lhe desejo uma boa vida. Valeu, falou e até a próxima.